A passagem das Escrituras para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã se encontra aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 5, e o versículo também de número 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 5. Estas palavras de Pedro pelo Espírito: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O título deste sermão nesta manhã é Crucificando o Orgulho, ou Despindo-se do Orgulho. Orgulho, queridos amigos, é descrito na palavra de Deus como um imenso mal, algo destrutivo, algo danoso à alma humana, à igreja e à sociedade. E nós queremos nesta manhã, antes de retornarmos em um tempo devido à nossa série de considerações no Evangelho de Mateus, lidar com este tema tão vital para a igreja. De fato, orgulho é um tema a ser considerado com muita frequência, porque o orgulho, amigos, é o câncer em todos os relacionamentos. A Bíblia afirma, não é, que a morte é o último inimigo a ser vencido, e aquele grande pregador batista reformado, Spurgeon, comentava que se a morte é o último inimigo, o orgulho é o penúltimo. Bem, eu não sei como ele sabia disso, mas certamente é um mal absurdo que deve ser lidado e combatido com todo o vigor e força de nossas almas. E humildade é o oposto do orgulho, o avesso do orgulho. Humildade não é apenas o oposto do orgulho, mas humildade é o antídoto contra o orgulho. E sobretudo, conforme nós consideramos esse tema, orgulho, humildade, nós lembramos que humildade é uma virtude magnífica, irmãos. Humildade é uma virtude tão rara neste mundo, e sobretudo conforme nós nos aproximamos do final de todos os tempos, onde a Bíblia informa que o ser humano seria soberbo. Soberbo é a manifestação do orgulho, amante de si mesmo, desobediente aos pais, ímpios, ignorantes, distante de Deus. O orgulho seria a manifestação, o colar que enfeita a humanidade no final dos tempos. Assim, quando a Bíblia fala sobre humildade, ela fala sobre a alma de uma pessoa que sabe ser humilde primeiramente diante de Deus. O mundano não se humildece diante do seu Criador. Uma pessoa humilde não é uma pessoa que está livre do orgulho, não entenda isso errado. Uma pessoa humilde é uma pessoa que está consciente da influência do orgulho em sua vida, da influência que o orgulho ainda exerce em seu caráter. Não é uma pessoa que está livre do orgulho, mas é uma pessoa que está sobriamente consciente do peso e da influência que o orgulho tem em seu caráter dia após dia. Você está consciente da influência e do peso que o orgulho tem em teu caráter, mesmo hoje? É você uma pessoa que pensa sobre isso, uma pessoa que considera isso, uma pessoa consciente que luta, que busca subjugar, mesmo com lágrimas e com uma ira santa, este orgulho maldito que tenta nos dominar diariamente? É você uma pessoa consciente do orgulho? Ou você é uma pessoa que vai pelo piloto automático e, com alguns crentes carnais, não sei se é possível dizer isso, que costumam justificar o seu orgulho baseado na velha natureza? Eu sou assim como eu sou, essa é a minha característica. Há pessoas que são sanguíneas, há pessoas que são mais iradas, pessoas que são mais fleumáticas, calma, eu sou assim, eu sou mais nervoso. Será que você é uma dessas pessoas que justifica a tua má atitude baseado na velha natureza e diz a si mesmo: esse é o meu caráter, eu sou explosivo? Se esse é o teu caso, eu digo que você deve reexaminar a tua experiência de conversão e o teu arrependimento, e talvez se arrepender do teu arrependimento e voltar a Cristo pela primeira vez.
Porque a palavra de Deus diz que uma pessoa, quando está em Cristo, ela é uma criação original de Deus, uma nova criatura, e as velhas coisas já passaram, tudo se fez novo. Assim, nenhum crente pode julgar o seu mau comportamento, o seu mau temperamento, baseado em sua velha natureza. Isso é o que um mundano faz, diz: eu sou assim, esta é minha identidade, meu caráter, meu ser. E está correto. O mundano não conhece a Deus, por isso ele justifica a sua autocomiseração, seu mau temperamento, suas palavras curtas e amargosas. Mas o crente jamais, porque é uma nova criatura. Assim, uma pessoa humilde não é uma pessoa destituída de orgulho, mas uma pessoa que está consciente da influência que o orgulho exerce ainda em sua vida. Bem, o apóstolo Pedro, inspirado, ele põe aqui o dedo na questão do orgulho e da humildade. E ele fez isso, meus queridos irmãos, porque ele foi impelido, comovido pelo Espírito Santo ao escrever a sua carta a estas igrejas, a fazer isso. Esta é uma carta pastoral, e cabe a pastores serem pastorais, isto é, serem práticos, trazendo as doutrinas apostólicas de maneira prática para a vida da igreja. Aqui está o pastor Pedro, guiado pelo Espírito, registrando aqui pelo Espírito algo que deveria ser conhecido por você e por mim hoje em nossa jornada cristã. E nós iremos considerar essa exortação, este comando nesta manhã, apenas este versículo de número 5. Queridos amigos, aqui está um diamante incrustado na palavra de Deus, algo que deve enriquecer as nossas vidas espirituais. Bem, tão vital para a igreja essa consideração sobre a humildade, tão essencial para a vida de cada crente, necessário para a bênção espiritual, um tema da palavra de Deus que deve ser considerado com frequência. Bem, permita-me começar então com essas palavras iniciais do versículo de número 5. Ele diz: semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos. Sujeitos aos anciãos. Bem, apenas uma palavra explicativa para seguirmos em frente. Sujeitai-vos aos anciãos. Pode ser melhor traduzido como presbíteros, aqueles que exercem governo na igreja, mas não de sua própria imaginação, que governam a igreja ou conduzem a igreja a partir da palavra de Deus. Essa é uma referência àqueles homens que expõem a palavra e a aplicam. Você percebeu o termo anciãos, não anciãs, o que significa dizer que na igreja do Senhor Jesus Cristo o ensino é dado aos homens. A pregação é dada a homens, o governo é dado a homens. Nós vivemos em uma geração má, incauta e corrupta, que não consegue diferenciar e discernir aquilo que a igreja sempre entendeu. E o argumento que nós ouvimos em toda parte, na internet, por pessoas de barba branca, que deveriam conhecer mais do que outros, é que está tudo bem para a mulher ensinar a congregação, contanto que não pastoreie e governe. Mas, queridos amigos, pense, ensino é uma forma de governo. Porque pelo ensino você diz: faça isso e não aquilo, siga este caminho e não aquele, comporte-se desta maneira, viva desta maneira, evangelize desta maneira, siga pela igreja. Isso é governo. E ensino é uma forma de governo. Assim não foi dado, com todo amor e consideração às irmãs, o ensino na igreja, porque o ensino é uma forma de governo. Pode uma mulher ensinar? Consegue uma mulher ensinar? Certamente, muitas vezes de uma maneira muito mais perspicaz, clara, profunda e objetiva que muitos homens. Possuem poder dado por Deus na alma para estudarem, dividirem a palavra de Deus e trazerem. Sim, pode uma mulher ensinar? Pode, mas para fazer isso terá que desobedecer a palavra de Deus ou seguir líderes desobedientes à voz divina. Bem, eu fecho este parêntese aqui. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos presbíteros, anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros. Sujeitos, ele diz, isto é, esteja debaixo da autoridade e do ensino, sem rebelião, quando estes ensinam a palavra de Deus e não as suas próprias ideias, é claro. Quando estes presbíteros, pela palavra de Deus, pastoreiam suas almas, alimentando, admoestando no caminho do Senhor de piedade. Assim ouça, submeta-se à palavra ensinada. Bem, nós passaremos rapidamente sobre esse tópico porque de liderança na igreja, porque não é o nosso tema nesta manhã, para lidar então imediatamente com a próxima frase: sede todos sujeitos uns aos outros. Sujeitos, não independente uns dos outros. É você uma pessoa admoestável, meu irmão, minha irmã? É você uma pessoa que está pronto para ouvir, pronto para considerar,
sem imediatamente retrucar, abrir a boca, já ir se justificando, falando, você é uma pessoa sujeita, pronta a ouvir, pronto a ser admoestado. Ele diz, sujeitai-vos agora uns aos outros, no corpo de Cristo, a igreja. Sujeitar é aceitar que outras pessoas talvez tenham mais experiência do que você, por estarem estudando a palavra de Deus e sob o ensino da palavra de Deus há mais tempo do que você. Assim nós consideramos uns aos outros superiores a nós mesmos. Estar pronto para ser um servo na casa de Deus, para servir a qualquer pessoa na casa de Deus e fazer várias coisas pelo povo de Deus. Esse é o significado dessas palavras. E sede todos sujeitos uns aos outros. Bem tratar uns aos outros com respeito, todo o tempo, na atitude, no tom de voz, com cortesia, com gentileza, com grande respeito e com grande amor, consideração uns pelos outros. É você uma pessoa assim? Que para, está consciente, pensa, a maneira como você conversa e se dá com teu irmão, estar sempre pronto, meu querido irmão, a reconhecer a luz que há nas outras pessoas, a luz que os outros possuem, porque nós não somos o centro de tudo, nós reconhecemos uns aos outros. Isso está contido aqui nestas palavras, sede todos sujeitos uns aos outros. E aqui na sequência nós temos então palavras bastante poderosas, e esse será o nosso foco aqui nesta manhã. Ele diz, revesti-vos de humildade. Deixe-me ler todo o texto. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos vós sujeitos uns aos outros. E agora, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Graça aos humildes. Revesti-vos de humildade, uma palavra muito interessante. No grego, no original, traduzido como revestir, traz esta ideia, cobrir-se por inteiro. Revestir-se ou vestir-se por inteiro. Na língua grega, o contexto dessa palavra é tirado do contexto militar. Vestir-se, preparar-se para algo. Algo, uma vestimenta que cobre todo o corpo. Para ser realizado um trabalho físico, um trabalho que você precisa cobrir, proteger o corpo inteiro. Revesti-vos, ele diz, uma espécie de vestimenta que cobre todo o corpo. Talvez você se recorde, anos atrás, não sei a sua ideia, você parava num posto de gasolina, o frentista vestia aquele macacão, lembra? O braço, a perna, o zíper até aqui, parecia um mecânico de Fórmula 1, essa era a ideia, na verdade. Revestir-se do pé à cabeça para um trabalho que você precisa realizar. E esta ideia, a ideia de estar pronto para o serviço, pronto para um trabalho a ser realizado. Porque, queridos amigos, ele está dizendo aqui, revesti-vos, pois, de humildade. Ponha a humildade, vista-se dela para o trabalho, porque a humildade é algo que envolve esforço de nossa parte, algo que eu preciso tomar, vestir-me dela, me ver coberto por ela. Um esforço para desenvolver a humildade em mim. Um esforço para vê-la crescer em minha pessoa, em minha vida. Como estar vestido, você precisa agir, tomar essa vestimenta, vesti-la. Há muito o que fazer, está dizendo Pedro. Há muito o que fazer, pela ajuda de Deus, para vermos humildade formada dentro de nós. Maior humildade, ajuda de Deus, pela oração, assim Ele dá um comando, um trabalho deve ser feito, revesti-vos de humildade. Você precisa se revestir dela. Porque a humildade, observe, é algo que irá nos preparar para o serviço do Senhor, é um macacão para o serviço, assim por dizer. Eu não posso fazer o trabalho corretamente sem me revestir. Eu irei manchar a mim mesmo e a outras pessoas. Eu preciso me vestir desta humildade. E as implicações por trás dessa atitude são muitas. Porque sem essa humildade, se eu não me visto dela, eu estou desprotegido então. E eu preciso ser protegido por inteiro contra o oposto da humildade, que é o orgulho. No serviço do Senhor, nós precisamos nos proteger de todo tipo de coisas. Do orgulho espiritual, do orgulho intelectual, que é o fermento de muitos hoje em dia reformados, o mal de nossa geração, o fermento do orgulho intelectual, e é o grande pecado de não fazer nada. Nós precisamos de humildade, porque nós temos orgulho na nossa maneira de julgar muitas vezes as coisas.
do orgulho de serviço que nós fazemos para o Senhor e como nós fazemos para ser notado, assim no serviço do Senhor, nós precisamos de humildade real. Porque são muitos os perigos, não é? Eu estou cercado dessa tendência à soberba, ao orgulho, no que eu faço, no que eu digo, nos meus comentários, em minha atitude, na obra do Senhor, mesmo no serviço do Senhor, ali está aquele orgulho tentando extrair prazer da admiração dos outros. João Calvino dizia algo interessante sobre isso. Ele dizia: cada um de nós tem um rei dentro de si mesmo. E esse é o problema do orgulho, ele está dentro de nós. Ele não está fora, ele está dentro, ele vive dentro de nós. Assim, revestivos de humildade. Bem, antes de falar sobre como vestir a humildade, eu preciso falar sobre o inimigo da humildade. Bem, o grande inimigo da humildade, descrito aqui neste versículo diante de nós, está na segunda parte do versículo, veja: portanto, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Este é o grande inimigo. O grande inimigo é o orgulho. O grande oposto da humildade é o orgulho. Orgulho é um grande mal. É um mal tremendo. Bem, aqui não está a palavra orgulho, mas a palavra soberba. Mas a palavra original pode ser traduzida tanto quanto orgulho, quanto soberba. O que é soberba é nada mais do que a manifestação do orgulho interior, por palavra, por ações, por atitude. Soberba, manifestação do orgulho. Bem, orgulho é um desses pecados muito graves da vida de um crente, o que pode assediar um crente. É o pecado mais grave, talvez o pecado mais comum, mais persistente da natureza humana, e essa palavra soberba manifesta isso. O orgulho, ele está do nosso lado porque está dentro de nós. O orgulho está sempre se manifestando. O orgulho está sempre aparecendo. O orgulho, ele é resistente, ele é duro. E a Bíblia diz que ele é tão maligno que Deus precisa se levantar para resistir uma pessoa orgulhosa. Bem, o orgulho é um pecado que procede do coração do homem, que vem lá de dentro do homem. Marcos capítulo 7, versículo 22, nós lemos essas palavras do Senhor dizendo: os frutos são estes: a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. O que sai do homem, isso contamina o homem. Versículo 20 e versículo 22. Assim, o orgulho é algo que vem de dentro de nós. Assim, não se engane, não dê desculpa a si mesmo. Quando nós manifestamos soberba e orgulho, isso não foi um acidente, isso foi algo que fluiu de dentro de nós. Nós permitimos isso acontecer, porque está dentro de nós. O orgulho é descrito desta maneira. E o orgulho, queridos amigos, que inclui a soberba, está em uma lista de pecados. Uma lista de pecados que caracterizariam as pessoas não regeneradas. Romanos capítulo 1, versículo de número 30. Sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Aqui está o orgulho colocado numa lista de pessoas que não nasceram de novo. O orgulho é algo altamente característico do ser humano nos últimos dias. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. O orgulho é algo que vem de dentro da velha natureza decaída. O orgulho é um pecado que está numa lista de pessoas não convertidas. E o orgulho é algo que se manifestaria de uma maneira gritante, chocante no final dos tempos. E nós vivemos nessa geração. E o orgulho já foi descrito como erva daninha. Está ali você plantando aquele jardim, está ali aquela erva que você não sabe de onde ela vem, começa a crescer, sufocar aquelas plantas. Você precisa mantê-la lá embaixo. Você precisa cortar o orgulho a cada dia. Você se sente bem, ouviu a palavra de Deus, ela tocou em teu coração, você se humilhou diante do Senhor. No dia seguinte, talvez em 5 segundos depois que você se levanta da tua oração, o orgulho começa a crescer de novo. E você precisa podá-lo com vigor e com uma violência santa, se for necessário. É como uma poeira o orgulho, não é? Você limpa aquele móvel lustrado, belo, ali naquele sábado, limpa tudo. De repente, passa algumas horas, você vê
vê uma poeirinha se acumular ali, sem perceber. O orgulho começa a se formar dentro de nós, naturalmente, gradativamente. Assim, o orgulho é terrível, lentamente ele se forma na alma e você não percebe até que ele já se amontoou muito. O orgulho precisa ser checado continuamente. Você checa a sua pressão com regularidade, ou a glicose no sangue, cheque o orgulho a cada manhã, ao final de cada dia. Como eu me comportei? De que maneira eu falei quando eu estive junto com outras pessoas? Como eu reagi na internet, em meus comentários? De que maneira eu tenho agido na presença do Senhor? Cheque o orgulho a cada dia. Ele é um grande mal, ele é destrutivo, você precisa observá-lo. Ele está dentro de nós. Assim nós temos essas enfermidades na alma que precisam ser monitoradas. Cuidado, e o orgulho, queridos amigos, é muito sutil. Nós estamos falando aqui, veja, sobre revestir-se de humildade. Para o quê? Para o culto, para o serviço do Senhor. Porque o orgulho, ele às vezes tenta mesmo se intrometer em nosso serviço ao nosso Deus. E o orgulho se intromete em teu zelo naquilo que você faz pelo Senhor, na obra do Senhor. Em tudo que você faz, o orgulho se intromete. E conforme você serve a Deus, conforme você testemunha do Senhor, veja, o orgulho está sempre ali na porta tentando entrar. E ele te faz se orgulhar de si mesmo, da posição que você ocupa, das coisas que você faz na igreja. O orgulho está sempre ali do lado. Oh, eu estou fazendo isso muito bem. É isso que os outros deveriam fazer. O que eu estou fazendo, e o meu orgulho de ter essa oportunidade, de poder ser notado, de poder ser visto pelas pessoas. O orgulho é algo monstruoso. Veja o orgulho como algo feio, absurdo, nocivo, gritante. Pense no orgulho como um assassino, pense no orgulho como um pedófilo, pense no orgulho como um traficante de órgãos, pense no orgulho como um feiticeiro, alguém maligno, pense em algo horrível, terrível. Esse é o orgulho. O problema da palavra orgulho em língua portuguesa é que tem uma conotação positiva, não é? Mas se nós pudéssemos dar a verdadeira feição ao orgulho, é algo absurdo, gritante, chocante e maligno. O orgulho está na raiz das contendas. Provérbios 28, versículo de número 25, eu chamo a sua atenção rapidamente para esse texto. O orgulho está na raiz, no começo de todas as contendas. Que coisa absurda é o orgulho. Provérbios 28, versículo de número 25, essas palavras: o orgulho de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Esta raiz das contendas. O orgulho é a raiz das respostas rápidas, grosseiras. O orgulho é o que está por trás, às vezes, das contendas que se levantam em uma igreja. Às vezes, queridos amigos, contendas se levantam dentro de uma igreja. Mas de onde elas vêm? Com muita frequência, quando você para analisar, e você sopra a fumaça das reclamações, você descobre ali o monstro do orgulho. Porque o orgulho não recebe admoestação. O orgulho não recebe admoestação. Você recebe admoestação. Você é uma pessoa pronta para receber uma admoestação. Você está pronto a ser admoestado quando necessário é. Como crente eu devo dizer: eu vou me vestir de humildade e aceitar a admoestação. Revesti-vos de humildade. Isso é revestir-se de humildade. O orgulho, sabe, irmãos, ele é muito opinativo. O orgulho não checa o que faz, porque o orgulho é descuidado. O orgulho pensa demais sobre a sua capacidade, mas sempre deixa as coisas incompletas, não terminadas. E nem mesmo percebe isso. Alguém precisa ir após ele, após ela, consertar os problemas. O orgulho pensa demais de sua capacidade. Ele é muito opinativo, ele é terrível. E o orgulho não aceita admoestação. O orgulho é opinativo. O orgulho não pede desculpas, não verbaliza desculpas. Na verdade, o orgulho sempre justifica a si mesmo. O orgulho tira o corpo fora. Não foi culpa de ninguém, aconteceu. O orgulho é assim, terrível. E quando o orgulho faz, ou pede uma desculpa, faz isso tão superficialmente, tão indiretamente, que acaba colocando a culpa no outro. Já percebeu pessoas assim? São pessoas que têm cultivado, massageado o orgulho por tanto tempo, que se tornou parte da sua vida e não há mais controle.
O orgulho é opinativo, o orgulho não pede desculpas, o orgulho não recebe admoestação. O orgulho quer ser sempre melhor do que os outros. O orgulho quer ser visto pelas outras pessoas. Eu preciso me vestir caro, eu preciso ser notado. Eu não vou fazer isso, eu vou me vestir de humildade. Revesti-vos de humildade, diz o Senhor. Eu não vou buscar ser notado, eu não vou me comportar no meio das pessoas como alguém que quer ser notado. O orgulho grita, o orgulho, ele bate portas, o orgulho mostra ira através de gestos, porque eu fui contradito, porque o meu esforço não foi reconhecido, eu não recebi o devido louvor. A humildade, queridos amigos, diz a palavra de Deus, é benigna. O orgulho não se importa de entrar em atritos e dar um mau testemunho. O orgulho, ele coloca fogo em uma cidade por causa de uma coisa mínima. O orgulho não está preocupado com o ambiente em sua volta. E assim são crentes às vezes, quando o orgulho é ferido, eles não se importam que as suas reações perturbem a comunhão dos irmãos na casa de Deus. Meu orgulho foi ferido. Conquanto que meu orgulho seja vindicado, tudo mais pode desmoronar, tudo mais pode ir por água abaixo. O orgulho é destrutivo, o orgulho é louco, e o orgulho como a língua arderá no fogo do inferno, diz a palavra de Deus. O orgulho é maligno, queridos amigos, é tão horrível, é tão destrutivo, é tão nojento o orgulho. E se ele está dentro de nós, ele nos torna pessoas fétidas aos olhos de Deus. O orgulho é uma coisa absurda. Ali está Deus, o Senhor, olhando sobre nós, crentes em Jesus, pessoas lavadas, e Ele vê orgulho dentro de nós, algo sujo, algo horrível. É como um pai e uma mãe, não é? Que lavou seu filho, deu banho, penteou o cabelo, pôs talquinho, lacinho, está cheiroso, está bonito, está ali. De repente vai a criança brincar, mexer numa pocilga. Assim vê Deus, um crente que guarda o orgulho, que manifesta o orgulho em sua vida. Que coisa horrível, que coisa terrível diante de Deus nós nos tornamos. O orgulho coloca fogo em uma cidade por causa de uma coisa mínima. É tão destrutivo, é tão louco. O orgulho, diz a Bíblia, busca o seu próprio interesse. O orgulho é cego para as necessidades dos outros. O orgulho não se importa, por exemplo, se a sua decisão errada irá afetar um marido, uma esposa, os filhos. Não, eu bato o pé, eu mantenho o meu orgulho, porque é isso que eu quero. Isso alimenta o meu orgulho, embora eu perceba que foi um erro, foi uma precipitação, eu comprei esse objeto caro, precipitadamente, vai trazer dificuldade, ou eu tomei essa decisão de ir para tal lugar errado, ou eu falei estas coisas e me envolvi nisso, e eu percebo que foi errado. Não, eu bato o pé. Eu bato o pé. O orgulho não se importa, ele busca o seu próprio interesse. É isso que eu quero, isso alimenta o meu orgulho. O orgulho não volta atrás no erro, o orgulho não volta atrás no julgamento. Queridos amigos, o orgulho não volta atrás. Por quê? Porque se eu voltar atrás, as pessoas perceberão que não foi uma boa decisão que eu tomei. E se eu voltar atrás, isso mostrará que eu assumi que eu estava errado em meu julgamento. Mas eu sou muito orgulhoso para baixar a Cristo e voltar atrás. Eu prefiro ficar onde eu estou. Embora as outras pessoas sejam prejudicadas, a igreja seja prejudicada, a obra seja prejudicada, a minha família seja prejudicada, eu perca bênçãos do Senhor, eu tenho que manter o meu ídolo no altar, ele está caído, eu vou manter aqui. Esse orgulho que eu tanto amo e mantenho, não importa o que as outras pessoas sintam. O orgulho não volta atrás em um erro, o orgulho não se humildece. O orgulho murmura, o orgulho reclama quando algo é ferido, quando o ego, é ferido, o orgulho reclama demais. E quando o ego é ferido no orgulhoso, essa pessoa anda em círculos de autocomiseração. E minutos vão passar, horas vão passar e dias vão passar nessa minha comiseração. Vou ficar mastigando esse negócio dentro de mim, porque o meu ego foi ferido. Eu vou gastar horas contemplando o fato de que ele não deveria ter feito isso, ela não deveria ter falado aquilo, isso não deveria ter sido feito. Autocomiseração, murmuração na mente, tudo parte do orgulho. Porque eu sou tão especial e maravilhoso, e essas coisas não deveriam ter acontecido comigo. O orgulho é autossuficiente. Ele não consegue depender de ninguém para receber auxílio. Eu vivo do meu jeito, eu faço do meu jeito, mas por quê?
Por que você não aceita ajuda? Por que você não aceita auxílio? Por que não? Você, obviamente, está numa situação que precisa de auxílio, e aqui está uma maneira de te auxiliar. Não, orgulho é autossuficiente. Porque se eu aceitar ajuda, eu vou sentir que eu estou em dívida, e eu vou ter que agradecer, eu vou ter que me sentir agradecido e dizer obrigado. Não. Eu não quero me sentir dependente de ninguém e ter que agradecer. Orgulho é autossuficiente. Orgulho é chocante. Amigos, orgulho tem que receber agradecimento e louvor em tudo. Porque o orgulho é como um verme nojento que se alimenta de louvor, de agradecimentos, de admiração em tudo. O orgulho se alimenta dessas coisas. Eu preciso dos meus agradecimentos, das minhas admirações, para me sentir bem comigo mesmo, senão eu estou lá embaixo. Senão eu me sinto que não vale a pena o que eu estou fazendo, se não me agradecerem. O orgulho precisa se alimentar disso, ele consome isso. Esse é o seu alimento, não é? Eu preciso de admiração. Eu estou numa situação simples, mas eu vou dar um jeito de virar a situação para que eu esteja no centro, na atenção, no meio. Eu conduzo as coisas, eu fale mais, as pessoas me ouçam, eu fico olhando de lado no olho para ver se as pessoas estão me admirando. Eu estou sugando este alimento como um verme. Esse é o orgulho, ele é maligno, ele é grosseiro, ele é horrível. O orgulhoso é cego, ele não percebe. Todo mundo vê a sua tolice, o seu orgulho. Só ele não vê, só ela não vê. O orgulho é tão chocante, meus queridos amigos, que cega a pessoa diante de Deus e diante dos homens. Todo mundo vê, que pessoa inadequada, que pessoa querendo ser uma grandeza, mas não consegue falar nada sério, fazer nada sério, deixa as coisas pelo meio do caminho. O orgulho é incrível. É como disse Calvino, todos nós temos um rei dentro de nós. O orgulho é tão cegante, se eu posso colocar nesses termos. Ele é maligno. E, queridos amigos, o orgulho é tão sutil. O orgulho é como um vírus ou uma bactéria resistente. Está em você, você não sente nada. Não parece manifestar os sintomas de uma doença específica. O que o orgulho faz, na verdade, por isso que ele é nocivo, é atacar o teu sistema imunológico, assim por dizer. Te torna uma pessoa fraca. E aí qualquer gripezinha te derruba. Qualquer contradiçãozinha te faz explodir. Ou eu me entrego à minha autocomiseração, vou passar dias remoendo isso aqui. Porque alguém não me admirou, alguém me contradisse, me cortou na minha ladainha sem fim. Alguma coisa aconteceu, eu estou fraquinho. E os meus músculos espirituais não conseguem me dominar e eu explodo. Eu me entrego à autocomiseração, eu não falo, eu não como, eu não converso. Eu fico ali com um bico de tartaruga. O orgulho é assim, ele é patético. Ele não torna pessoas estranhas, dignas de risada. O orgulho é tão nocivo, tão sutil. Assim, queridos amigos, você dá lugar ao orgulho em teu coração, ele começa a se alastrar sem você perceber. E quando a velha natureza tem uma oportunidade, alguém me contradiz, então eu levanto a voz, eu me exalto, eu boicoto a igreja, eu viro as costas, eu deixo as coisas sem acabar, eu manifesto o meu orgulho. Eu viro as costas para o povo de Deus, desapareço do culto ao Senhor, boicoto o serviço do Senhor. Não importa, o importante é o meu orgulho. Às vezes, isso é tão interessante observar, tão triste e curioso, eu tenho observado isso ao longo dos anos. O orgulho afeta o nosso estado de espírito. O orgulho é muito estranho, ele tem poder. Porque o orgulho ele consegue encorajar uma pessoa fortemente. Ele consegue desencorajar uma pessoa ao mesmo tempo tremendamente. Você às vezes observa um crente e ele está envolvido em uma área da obra do Senhor, servindo ao Senhor ali. Você fica observando o serviço dele, dela. Não estou me referindo a ninguém em nossa igreja, graças a Deus. E você observa aquele crente servindo ao Senhor, ele está envolvido, ela está envolvida em uma área de trabalho, e aquela pessoa se sente encorajada em seu serviço. De repente, aquela pessoa está completamente desencorajada. E você observa a obra que ele está fazendo, a obra que ela está fazendo, nada mudou no serviço. Tudo permanece, os equipamentos estão ali, o trabalho, o dia, o clima, a saúde, está tudo ali no mesmo lugar, nada mudou. Não houve um acidente, não houve um impedimento. Foi ele quem mudou.
foi ela quem mudou e passou a fazer as coisas pela metade. Então você começa a observar as causas dessas inconsistências, encorajamento e desencorajamento, e descobre que há orgulho operando ali. Era o orgulho que estava encorajando aquela pessoa e também desencorajando. De que maneira? Às vezes ela se sentia encorajada quando todo mundo notava o seu trabalho, todo mundo estava em volta, admirando, fazendo comentários positivos. Havia muitos obrigados, muitas admirações, não é? Mas quando os obrigados, os olhares de atenção desaparecerem, as pessoas não estão me ouvindo muito tempo, eu começo a fazer as coisas pela metade, desencorajada. Eu não estou tendo tanto prazer, meu orgulho não está sendo alimentado aqui. Você percebe como o orgulho, ele te encoraja e desencoraja. Ele é tão maligno, ele é tão chocante. Oh, amigos, às vezes penso que se nós fôssemos realmente honestos, nós teríamos que admitir que às vezes muito de nosso encorajamento e desencorajamento é devido mais aos nossos sentimentos pessoais sobre nós mesmos do que com o estado da obra que nós estamos fazendo, se ela está indo bem ou mal. O orgulho é algo tão horrível, nos desarma, nos enfraquece. E o orgulho é perigoso, queridos irmãos. Ninguém está livre dele. Ele deve ser monitorado. Às vezes, uma pessoa, ela foi ferida. Observe isso. Mas ela não percebe que, em grande parte, o que foi ferido, na verdade, foi o orgulho, e não ela apenas. Consegue diferenciar essas duas pessoas, assim por dizer, essas duas entidades? Às vezes uma pessoa foi ferida, mas não percebe que em grande parte foi o orgulho. É ferida de orgulho. Não é uma ferida causada por um problema real, talvez. Será que nós identificamos essa diferença? O problema, a situação, já ficou para trás. Já acabou, já passou. Algo que pode ser relevado, deixado de lado, esquecido, deixado para trás. Mas a ferida do orgulho continua comigo hoje. Se eu não consigo diferenciar estas coisas como um crente e desassociar entre a parte que eu fui realmente afetado em um problema e a parte em mim maior, que é o meu orgulho ferido, então eu não consigo ver qual é qual. Porque o meu orgulho foi tão ferido que eu não consigo desassociar o meu orgulho do problema. E em minha mente, eu vou tentar dar a questão ao problema. Em minha mente eu vou ficar ali pensando e raciocinando, e eu vou tentar dar àquela questão, àquele problema, um status de gravidade para que o meu orgulho se sinta justificado em ser ferido, não é? Eu vou olhar para a situação que poderia ter deixado para trás, passou, uma faísca, alguma coisa, e eu vou ficar ali no meu carro, na minha cama, no meu trabalho, tentando criar um status de gravidade naquela coisa para justificar o meu orgulho. Eu estou justificado em ficar me alimentando disso. E agora eu posso boicotar, manifestar este orgulho em forma de soberba, para que meu orgulho ferido se sinta justificado. Então, a melhor coisa, meu querido, a fazer quando você não consegue diferenciar estas coisas, é engolir o orgulho diante de Deus e mortificar este monstro, porque ele causará mal a você e a todos em volta a longo termo. Você não perde nada em se manter humilde, mas que tragédia, que atritos, que amarguras, que maus sentimentos podem ser causados quando nós falamos ou tomamos uma decisão, uma atitude como resultado de um orgulho ferido. Meu querido irmão, tome cuidado para não falar, para não agir quando o orgulho foi tocado. Tiago capítulo 1, versículo de número 19 nos dá o precedente para isso. Abra comigo em Tiago, capítulo 1, poucas páginas para trás, versículo de número 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, muito menos quando esta ira é o resultado do orgulho ferido. Esse é um tema, queridos irmãos, tão desgostoso, tão negativo. Eu não me sinto bem nesta manhã estar lidando com isso. É triste o orgulho, não é? Mas deixe-me tentar ser um pouco mais positivo nesta manhã, porque há conselhos aqui na palavra de Deus para vencermos o orgulho. O que fazer então para demolir o orgulho e me vestir de humildade no interior? 1 Pedro 5, versículo de número 5, segunda parte. E revesti-vos de humildade,
Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Bem, primeiro você deve perceber, isso é importante, que é possível avançar em humildade sim. Porque aqui está um comando: revesti-vos. Isso é algo possível. A palavra de Deus não está falando aqui em poesia. Se a Bíblia dá um comando, é porque é possível para nós, independência de Deus, melhorarmos em humildade, vermos esse fruto em nós. É difícil, não é? Envolve às vezes lágrimas, tristeza, parece que eu não consigo parar com isso, de agir dessa maneira, mas você depende do Senhor, você confia nele, se humilha debaixo da poderosa mão do Senhor, de repente você vê esses frutos do Espírito sendo formado em você. Então esteja consciente disso. Todos nós podemos aumentar grandemente em humildade, em sinceridade diante de Deus. Deixe-me sugerir para suas notas algumas maneiras. Bem, primeiramente, humildade pensa menos sobre si mesmo e mais sobre os outros. Filipenses capítulo 2, versículo de número 3 ao versículo de número 7, nós temos uma palavra aqui. Filipenses capítulo 2, versículos 3 ao versículo de número 4, na verdade. Nada façais por contendas ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Humildade pensa menos sobre si mesmo e mais sobre os outros. Como eu posso melhorar então em humildade, como um crente em Jesus Cristo? Bem, se eu me encontro pensando demasiadamente em mim mesmo, minhas preocupações, algo que aconteceu comigo, algo que pode acontecer, sentindo pena de mim mesmo, bem, eu preciso orar a Deus. Eu preciso desligar esses pensamentos. Parece racional, não, é racional. Você faz isso, você toma as rédeas do pensamento e desliga esse pensamento e ora ao Senhor e comece a pensar: como eu posso auxiliar alguém? Humildade pensa menos em si mesmo. Assim você se veste de humildade e você pode fazer isso. Parar de pensar, desligar esse pensamento, orar ao Senhor e pensar em outras pessoas. Não é obviamente pensar menos sobre você e muito menos sobre os outros. Isso seria um desastre. Menos sobre mim, mais sobre os outros. Pense menos sobre você, mais sobre os outros. Agora, querido irmão, porque o orgulho é algo tão malicioso e terrível, não é pensar sobre o que os outros estão pensando sobre você, mas é pensar sobre o que eu posso fazer para os outros, como eu posso ajudar, como eu posso orar. Não é terrível orgulho? Aqui estou eu entendo esse princípio, eu vou parar de pensar em mim mesmo, minha pessoa, meu ser, meu corpo, eu vou pensar nos outros. O que eles estão pensando de mim? É tão absurdo o orgulho. Vestir-se de humildade, desligue esse pensamento, ore ao Senhor, pense sobre as necessidades de outras pessoas. Assim você se veste de humildade. Como eu posso ser de algum auxílio para a necessidade de alguém? Ligar para alguém, encorajar alguém. Aqui está uma segunda sugestão. Humildade está pronto a fazer qualquer coisa para o Senhor. Qualquer coisa. Humildade não dá um passo atrás dizendo: isso eu não faço, isso eu não vou fazer na igreja, isso está debaixo de mim, isso é irrazoável. Se as pessoas me verem fazendo essa coisa prática aqui, não sei, trocando a torneira, pondo um azulejo, pintando uma parede, levando um saco de lixo para a rua, o que elas vão pensar de mim? Que eu só sirvo para trabalho manual. Eu não vou fazer isso não. Eu prefiro um serviço em que eu manifeste o meu intelecto e que eu possa ser visto falando como eu faço assim, assim. Não, isso não vou fazer, eu só não aceito. No final das coisas, quem faz trabalho simples é pessoa simples. Não, isso eu não quero. Mas se algo é necessário na obra do Senhor, a humildade está pronta a fazer qualquer coisa. Lá vem o pastor me pedindo para fazer esse negócio prático aqui, eu faço tanto disso. Que coisa terrível o orgulho. Humildade está pronta a fazer qualquer coisa na obra do Senhor. Em terceiro lugar, humildade está sempre pronta a fazer o melhor. Veja a sua fraqueza. Humildade diz: eu preciso fazer isso melhor. Eu não tenho feito isso de um modo digno do meu Deus. Eu tenho decaído em minha postura, em meu serviço para o meu Deus. Eu estou tomando atalhos, fazendo as coisas pela metade, deixando por último minuto. Não, humildade sempre busca melhorar.
Humildade sempre busca melhorar nos relacionamentos uns com os outros. Assim você fortalece a humildade quando você se determina a fazer um melhor esforço para fazer o melhor. Isto é vestir-se de humildade. E humildade, em quarto lugar, está pronto a não esperar por reconhecimento. Isso é de gigantesca importância no reino de Deus. E no momento em que o pensamento vem à mente, será que eles vão perceber que eu fiz isso? Será que as pessoas estão me notando? Eu faço tanto para o Senhor e ninguém me dá meus obrigados, e meu nome não é mencionado. Suprima esse pensamento. Mortifique esse pensamento e ore a Deus pela graça para colocar completamente fora de sua mente este pensamento, porque a humildade irá aceitar não precisar receber reconhecimento, mas vive para fazer a vontade de Deus. E carrega essa insígnia. É necessário que Ele cresça e apareça e eu diminua. Agora, porque orgulho é algo tão absurdamente astuto e maligno, não seja o tipo de pessoa pretensa e humildade que no fundo das coisas busca atenção e chega o horário de parar, por exemplo, para fazer uma outra coisa, mas eu vou seguir fazendo com fome no sol, porque todo mundo vai ver que eu trabalho demais da conta, eu sou humilde, né? Eles vão me ver. Humildade é um negócio tão astuto, terrível e malicioso. Assim, a humildade está pronta a ser humilde, a fazer as coisas como servo, junto com outros servos, e não alguém de destaque no meio do povo de Deus. Quando nós vemos essas coisas, queridos, nós percebemos que estamos tão cheios de vírus, não é? Do orgulho, está dentro de nós. E eles estão crescendo, porque nós não estamos subjugando estas coisas debaixo da poderosa mão do Senhor. A humildade está pronta a não esperar por reconhecimento, porque a humildade não precisa receber qualquer reconhecimento, mas vive para fazer a vontade do Senhor. E a humildade é aproximável. Nós somos exortados a sermos aproximáveis na casa de Deus, entre o povo de Deus, nunca isolado, nunca fazendo as suas próprias coisas, somente atentando para o seu próprio umbigo. A humildade está sempre pronta a ajudar, a se dobrar a alguém, a acomodar alguém, a mostrar gentileza a alguém, a dar um passo de amizade, a acabar com suspeitas erradas, fazer por onde para não negar o auxílio. Humildade é assim. Bom, eu vi que há uma barreira aqui que pode ser um mau testemunho, mas eu vou tentar então cobrir isso aqui de uma outra maneira para ser de auxílio a esse meu irmão, essa minha irmã. Humildade está sempre pronto a servir, a manter a lei de Deus, um bom testemunho, as aparências corretas, mas nunca deixar buracos abertos, sempre servir, sempre pensar de que maneira melhor servir. Em sexto lugar, humildade não se satisfaz com pouco conhecimento. Humildade não diz, eu estou satisfeito com o que eu já sei, eu vou parar por aqui. Não, eu quero ler mais, eu quero conhecer mais a fundo as doutrinas, eu quero avançar. Eu já sou um crente há tantos anos, eu não preciso de leitura e de aprendizado sobre as coisas de Deus. Eu já sei muito mais do que fulano, do que Beltrano. Quão triste. Humildade não diz isso. Humildade diz, eu não conheço o suficiente da vontade de meu Deus. Eu vou tomar a palavra de Deus, vou orar por iluminação, vou ler esses bons livros, eu vou aprender com o exemplo de outros em biografias cristãs, até o final da minha vida. Eu vou continuar, eu vou remir o tempo perdido, eu vou fazer por onde para ampliar o meu conhecimento, eu vou prosseguir conhecendo e servindo ao Senhor. Eu vou pedir recomendação de um crente mais maduro sobre esse livro, aquele livro espiritual. Eu vou ler as doutrinas que não estão claras em minha mente. Eu vou perguntar ao pastor, eu vou me organizar e carregar o meu bloco de notas. E chegar em casa eu vou passar um tempo em cima das minhas notas. Eu vou fazer com que o conhecimento fique em mim. Isso é humildade. Humildade deseja conhecimento. E humildade, queridos, humildade está pronta a ser moldado também. Moldado pelas circunstâncias, moldado pelas pessoas, moldado por um bom exemplo, sempre pronto a ser melhorado pela esposa, pelo marido, mesmo pelas crianças e seus comentários. Em vez de ficar chateado, em vez de bater a porta, quando a criança ou adolescente, chega naquela fase que começa a contradizer a gente, adolescente é algo muito interessante, ele detesta a hipocrisia nos outros, ele vê com clareza isso, ele está pronto a falar. Depois que vai ficando mais velho, parece que a gente assimila essas coisas, não é? Não, humildade diz e para, será que há alguma verdade nisso que foi dito, embora de uma maneira um pouco errada?
Será que é algo que eu preciso mudar e tomar em consideração? Humildade senta no cantinho e diz: algo aqui para mim, é verdade, isso aqui, ó. Humildade se humildece. Humildade está pronta a ser moldado. Humildade está pronto a ser transformado e avançar. E humildade, é claro, humildade está pronto a perdoar. Humildade está pronto a suportar. Paciência e suporte mútuo são grandes palavras do vocabulário cristão. Grandes vocabulário do dicionário da humildade. Bem, para revestir-se então de humildade, o passo inicial é odiar o orgulho em você. Esse é o passo inicial. Orgulho, odeie o orgulho dentro de você. A sua manifestação, esta soberba na postura, na palavra, na atitude, nas ações, nas manifestações. Odeie isso. Você ouviu alguma coisa, não se alegre disso. Mate isso inicialmente. Humilhe-se debaixo da poderosa mão do Senhor. Esse é o início. Bem, mas algo mais nesse versículo para nós nessa manhã. Observe agora. Segunda parte. Porque Deus, Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aqui está um grande motivo e razão para se esforçar consistentemente por humildade em tua vida. Observe essas palavras. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Deus resiste o orgulhoso. Você já parou para pensar sobre isso? Nós vivemos em uma geração mimada, em que crentes são mimados por pastores coaching, e nós esquecemos que o nosso Deus é um fogo consumidor ainda, sempre foi, sempre será, um Deus santo, e um Deus que julga o pecado mesmo entre o povo de Deus, um Deus que não faz acepção de pessoas que erram entre o mundo e o crente. Aquele que pecar será julgado, diz a palavra de Deus, sofrerá o dano, Colossenses capítulo 2, último versículo. Nosso Deus, Ele faz isso, e aqui está uma dessas expressões, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça ao humilde. Deus resiste ao orgulho, não somente o não convertido, mas também o crente orgulhoso. Deus resiste, irmãos. Isso é algo solene, isso é algo grave, na verdade, que Deus possa resistir seu filho, sua filha, um crente. Sabe o que significa essa palavra resistir no original? Ela vem também do contexto militar. Deus, Ele se organiza contrariamente ao avanço do exército inimigo. Em outras palavras, Deus levanta resistência contra um crente orgulhoso em sua vida, em minha vida. É como um exército. Aqui está o general. Aquele general, ele organiza as suas tropas para resistir à vinda do exército contrário inimigo. Ele se organiza para resisti-lo e levá-lo de volta para trás, e combatê-lo. Essa é a ideia por trás de resistir. Deus constrói barreiras, trincheiras diante de você, diante de mim, quando nós somos orgulhosos. E se você tenta escapar por um lado, ou para o outro, ou toma uma rota diferente para justificar o teu orgulho, a basófia do orgulho, e permiti-lo em tua vida e seguir com ele, ali está Deus pronto a levantar uma barreira para te impedir de seguir em frente. Ele te cerca em toda direção, Ele impede o teu progresso, Ele impede o teu avanço na vida, porque Deus resiste o orgulhoso, mesmo o crente orgulhoso. Essa é uma palavra bastante gráfica aqui, Ele resiste. Ele faz isso contra nós, de propósito, quando nós somos orgulhosos e faltamos em humildade, seguimos com nossa postura orgulhosa. Ele nos leva, queridos amigos, essa é a ideia, a uma situação de estagnação, e nós não conseguimos rompê-la. E a consequência é que, porque eu sou orgulhoso, Deus está agora me resistindo. Faça uma análise do coração agora. Porque eu sou orgulhoso, Deus pode estar me resistindo. E verdadeiro aprendizado sobre coisas espirituais cessa. O crente não cresce mais. Deus diz: não mais aprendizado para ele, ele é orgulhoso. Não mais aprendizado para ela, ela é orgulhosa. Eu vou resisti-lo, eu vou resisti-la. Ele é orgulhoso, ela é orgulhosa. Eu não vou ensinar nada a ela,
Eu não vou ensinar nada a ele quando ele ler a minha Bíblia, escrita pelo meu Espírito, eu resistirei. Eu não vou dar a ele nenhuma compreensão profunda, nenhuma luz da palavra de Deus, nem ele vai extrair qualquer coisa dos sermões, e no final do culto já vai ter esquecido tudo. Por que será que na segunda-feira nós não lembramos nem o texto, nem o título do sermão? Isso se esvai de nossa cabeça por inteiro e nós voltamos à semana, como na semana anterior e na outra semana anterior. Será porque Deus tem me resistido? Porque eu sou uma pessoa orgulhosa? Deus resiste ao orgulhoso. E é como se eu não tivesse ido à igreja, a minha mente está vazia, aprendizado para ele vai chegar a um fim. Eu organizo as minhas tropas contra ela, Deus diz. Ele não mais progredirá. O culto será entediante. Eu não receberei o maná do céu. Eu preciso de alguma coisa para me distrair. Eu não consigo mais controlar os meus pensamentos. Eles estão no almoço, eles estão em casa, eles estão acolá. Eu não recebo mais essa graça do Espírito para receber alimento que irá moldar, transformar a minha vida e me fortalecer. Eu estou resistindo, diz o Senhor, este crente orgulhoso. E eu chego a tal ponto que quando eu recebo uma advertência, eu me torno cínico. Está falando comigo. Eu não conheço a sua vida. O orgulho, ele cauteriza o coração e a mente. O orgulho é terrível. E a condução espiritual da parte de Deus cessa. E você não vai receber nenhuma condução espiritual da parte de Deus. E às vezes Deus nos conduz, mesmo quando nós falhamos em buscar a condução dele, não é verdade? Deus é tão misericordioso. Ele fecha uma porta, nos impede de ir numa direção errada. Essa é a condescendência de Deus. Mesmo quando nós não buscamos condução, muitas vezes Ele nos conduz. Mas agora este meu filho não irá receber nenhuma condução. Ele é orgulhoso, ele persiste em seu orgulho, em sua soberba. E instrumentalidade, queridos irmãos, Deus te abençoa usando você e eu como instrumento nas mãos de Deus, nos testemunhos, não é? Na obra do Senhor ao longo da semana. Não mais instrumentalidade. Ele é orgulhoso, ela é orgulhosa, ele não muda, está só piorando. Os meses passam, eu estou só piorando. E você vai ficar aí martelando, sem fruto, sem instrumentalidade. Sabe o que vai acontecer? Isso é tiro e queda. Eu vou tentar testemunhar, e aquelas pessoas, em vez de pararem e me ouvir, elas vão se irritar comigo, porque eu sou soberbo, a minha palavra não flui o aroma de Cristo mais, Deus está me resistindo. Eu vou criar problema para mim mesmo ao tentar testemunhar, porque eu quero falar do amor de Cristo, da verdade de Cristo, quando eu vivo em hipocrisia e em orgulho. Deus vai me resistir. E eu tento comunicar a verdade, parece que minha mente está vazia, os versículos não vêm. Eu não consigo organizar o meu silogismo e as minhas palavras, eu estou travado aqui, e a pessoa vem quase me clamando, me fala de Cristo, e eu não estou com vergonha, eu estou tímido. Deus me resiste, porque eu sou orgulhoso. E mesmo o teu autocontrole e aquelas coisas que Ele te ajudam em teu caráter a vencer e a melhorar contra um temperamento ruim, contra a autocomiseração, contra a ansiedade, Ele vai parar. E você se vê perdendo a paciência facilmente, reagindo explosivamente, ou autocomiseração, e falando coisas erradas e pensando coisas malignas e odiosas contra outras pessoas. Porque aquele autocontrole foi parte da graça de Deus e da ajuda do Espírito dado a você e a mim. Você não tinha isso antes da conversão, não é? Eu não tinha. Isso foi dado na conversão. E Deus agora te faz parar de desfrutar de todas as graças cristãs, e um senso de paz e de alegria aos poucos vai sendo removido, porque isso é uma dádiva de Deus. Deus se organiza para resistir o orgulhoso, e haverá muitos tropeços na vida, e essas são palavras sérias. Deus resiste ao orgulhoso. Será que quando nós lemos isso, imediatamente o nosso pensamento vai para o orgulhoso lá? Deus resiste o orgulhoso, olha, orgulhoso. Isso é um fruto do orgulho também, que eu não posso apontar para mim mesmo. Deus resiste àquele povo orgulhoso. Quão triste é o orgulho que não nos permite aplicar a palavra de Deus a nós mesmos. Querido amigos, submeta-se a Deus, baixe a Cristo diante de Cristo,
Humilhe-se debaixo da poderosa mão do Senhor. Versículo seguinte, ele diz exatamente isso: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, isto é, vos levante desse estado. Deus resiste ao soberbo, orgulhoso no coração e no pensamento, mas Ele dá graça ao humilde. Qual a esperança de uma pessoa tem para vencer uma disputa com Deus? Deus está me resistindo. Ele é meu Pai Celestial, Ele é, mas Ele está me resistindo agora. Qual é a esperança que um indivíduo, um crente tem de vencer uma disputa com Deus? Se eu me levanto para resistir a Deus e me opor à vontade dEle, e seguir fazendo as minhas coisas do meu jeito, e manter este ídolo do orgulho em seu altar, em vez de derrubá-lo, contrário à vontade de Deus, qual é a esperança para mim? O último indivíduo, se eu posso pôr nesses termos, pessoalidade, o último indivíduo, a última pessoa que você deseja ter neste universo resistindo e impedindo o teu caminho ao teu próprio Criador. Deus resiste ao orgulhoso. Queridos amigos, a maior de todas as coisas que um crente deve almejar e desejar em oração diariamente é a graça de Deus em tua vida diária. Nós somos salvos pela graça e nós também vivemos pela graça de Deus. Agora, a graça não é algo que você possui por mérito, não é algo que você pode adquirir por mérito. A única maneira de você e eu termos graça para a vida diária, para levantar e seguir, é quando Deus nos dá, envia diariamente este maná, esta graça. É uma dádiva, você não consegue comprá-la, produzi-la. Graça não é o que você recebe lendo um livro de doutrina, uma biografia cristã, não. Graça é algo que vem da mão de Deus, diretamente sobre nós. Mas se você resiste a Deus e a palavra e mantém o orgulho, e se enverada pelo teu próprio caminho de orgulho, você não terá graça da parte de Deus. Você não terá graça para a vida diária. Observe, porque Deus dá graça ao humilde, mas Deus dá graça ao humilde. Está aqui, Ele dispensa, Ele dá diariamente. Sem graça eu não consigo resistir o pecado. Ele fica em minha mente, ele volta, ele volta, ele volta, ele volta, eu não venço, eu sigo em frente pecando. Deus dá graça. Você quer mais graça de Deus? Tente um pouco de humildade. Você quer mais graça para crescer, mais graça para vencer a velha natureza, graça para ser guiado por Deus naquela avenida da vida, graça para alegria, graça para paz, graça para suportar este mundo mal, graça para evangelizar, graça para ter prazer e alegria na vida cristã através das dificuldades, graça para atravessar uma enfermidade difícil, um momento desafiador. Tente um pouco de humildade, porque Deus dá graça ao humilde, mas resiste essa graça do orgulhoso. Você quer menos resistência de Deus? Se livre hoje desse orgulho amado e cultivado que você acaricia, nutre e preserva o tempo todo. Comece a monitorar. Observe de que maneira ele se manifesta. Será que esse meu orgulho se manifesta na minha oração? Será que ele se manifesta na minha vestimenta? Será que ele se manifesta na minha postura entre os irmãos? Será que ele me manifesta em casa, no trabalho? De que maneira ele me engana? Que força ele tomou em mim? Se livre hoje desse orgulho, meu querido irmão. Quanto mais você se humildece diante de Deus, mais graça você e eu recebemos, porque Deus resiste ao orgulhoso. Agora veja isso. Mas dá graça ao humilde. Você percebeu algo profundo aqui? Observe de novo, está bem aí. Porque Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. É somente pela ajuda de Deus que nós melhoramos em humildade quando nós baixamos a Cristo, não é? É somente pela ajuda de Deus. Então Ele nos ajuda a melhorar quando nós buscamos. E sabe o que Ele faz quando nós melhoramos? Ele nos dá um prêmio por isso. Você percebeu? Ele dá graça ao humilde. Ele mesmo me ajuda, eu não tenho isso em mim, força. Ele me dá graça para a humildade, Ele me ajuda a melhorar, a subjugar esse orgulho maligno. E depois que Ele vê o resultado da obra nele, Ele mesmo me premia com graça.
Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão gracioso. É Ele quem cumpre em nós estas coisas e depois de vê-las em nós, Ele nos dá um prêmio, graça. Humildade atrai mais graça. Esse é um princípio maravilhoso. Tudo a respeito da humildade é gracioso. Humildade atrai mais graça. Deus dá graça ao humilde. É como aquele provérbio que diz, né? Dinheiro faz mais dinheiro. Humildade produz mais humildade, mais graça. Parece ser um princípio aqui neste versículo. Ele dá graça ao humilde. Em outras palavras, você trabalha nessa área da humildade, reveste-se, trabalha nessa área. Deus te dará mais ajuda em tua vida espiritual. Deus te dará mais poderes sobre o teu pecado. Deus te dará mais resposta às tuas orações. Isso é graça. Resposta à oração, poder pelo pecado. Não é uma energia estranha que vem. Isso é graça. Deus dá graça, poder sobre o pecado. Mais respostas às tuas orações. Ele dá graça ao humilde. Assim, a humildade conduz a bênçãos maiores. Ele te dará favores. Talvez coisas que você não estava buscando, Ele te dará. Deixa eu explicar algo, você deve ter percebido isso. Muitas das bênçãos que nós oramos por muitos meses, às vezes anos, se você for um crente que observa a tua vida, você terá percebido que muitas das bênçãos pelas quais nós oramos por muitos meses, às vezes por muitos anos, elas vieram depois de um momento que nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus quanto a algum orgulho persistente de muito tempo. Analise, observe. Eu tenho orado por algo aqui, tem nada a ver com o meu problema do orgulho. Clamado e orado e chorado e pedido, um ano vai passando, o outro, e parece que não vem, e há orgulho dentro de mim ali, em muitas áreas. Até um dia que eu ouço a palavra, não tem nada a ver com aquilo, eu não consigo ver a relação. Eu vejo o meu problema, eu me humilho debaixo da mão do Senhor. Deus não me dá graça para vencer o orgulho. E sabe o que acontece? Ele responde aquela oração lá. Será que foi depois de um momento em que você se humilhou por causa de um orgulho feio, horrível, em uma área da vida, que ele ouviu uma oração que não tem qualquer coisa a ver com isso aqui e respondeu? Tenho certeza disso, porque Deus dá graça ao humilde. Eu tenho orado por um amigo para a vida, e eu tenho orado, ele não aparece. No momento que eu baixar a crista diante de Cristo, eu me humilhar por causa desse orgulho, quem sabe Ele não responde. Tenho eu clamado pela salvação de alguém por anos. Deus dá graça ao humilde, respostas de oração, paz, unidade na família. Eu oro por isso, eu preciso disso, mas estou aqui, sendo resistido por Deus, porque eu resisto a Ele. Mas Deus dá graça ao humilde. Essa é a sabedoria que vem do alto. E Ele te dará muito mais intervenções em tua vida, e muito mais respostas às tuas orações, e intervenções óbvias de proteção, de livramento, de auxílio. Ele te dará maior instrumentalidade, Ele te dará maior sabedoria e discernimento para ver melhor através das coisas, das situações, e compreender mais profundamente a sua palavra, mais percepções dela. Ele te dará mais virtudes, aquelas que você tanto deseja ver formada em tua vida. Ele te dará mais amor, mais gentileza, só pensamentos melhores e altruístas, controle deles, fé, confiança, maior paciência, maior longanimidade, pessoas sendo convertidas, o meu testemunho alcançando pessoas. Irá Deus me dar mais dessas coisas? Se eu oro por humildade, me esforço conscientemente por ela, em subjugar esse orgulho em mim, sim, Ele dará, porque Deus dá graça ao humilde. E Ele se levanta e se posiciona contra o orgulhoso e resiste o progresso do orgulhoso. E Ele aumenta a sua graça que flui sobre a vida do humilde. Bem, eu preciso concluir aqui. Oh, se todos nós pudéssemos ser mais humildes. Não me refiro a engendrar uma humildade artificial, patética, pretensa em nossa maneira exterior, em nossos corações, amigos, dentro de nós. Que magnífica graça seria a nossa, não é? Diariamente. Seríamos os puritanos de nossa geração. Seríamos os reformadores de nossa geração. Seríamos os Elias de nossos dias.
Seremos aquelas mulheres santas, castas, vivas, amáveis, criando seus filhos, e as mulheres mais novas no caminho do Senhor, jovens valentes, homens de fé, não pessoas mesquinhas, tacanhas. Eu, minha fotinha no Facebook, eu aqui, eu, minha pessoa, meu autógrafo, eu, Cristo Jesus. Um reavivamento, porque Deus dá graça a uma igreja que se humilha, a um crente que se humilha, e Ele resiste uma igreja, uma geração soberba. Como nós precisamos da graça de Deus. Assim nós oramos por humildade, e nós fazemos a nossa parte, porque nós devemos agir. E nós vigiamos as nossas tendências para esse orgulho colossal e absurdo e maligno, e nós fazemos isso constantemente, e Deus nos dará graça, porque embora Ele nos resista, Ele então dá graça ao humilde. O Senhor nos abençoe, e aplique e segure estas palavras em nossas vidas.